Você vai acompanhar a palestra Os Princípios Básicos do Espiritismo numa Perspectiva Contemporânea, com Haroldo Dutra Dias, de Minas Gerais, realizada em 22 de abril de 2017, em Natal, Rio Grande do Norte, durante a primeira Conferência Espírita do Rio Grande do Norte. Meus amigos e amigas, bom dia para todos. A nossa atividade dessa manhã queremos conduzir de uma maneira descontraída, mas sem perder aquela profundidade que o tema nos propõe. Por isso contamos aqui com a ajuda e intervenção do Assis. Qualquer coisa, fica à vontade para conversar. E generosamente, meu amigo e irmão também, Alexandre Siqueira, ele vai fazendo o que ele quiser fazer aqui, né? Vai tocando aí, porque é para a gente que a música consiga adoçar um pouco as nossas reflexões. E eu queria que vocês imaginassem assim uma cozinha mineira, um cafezinho, e nós vamos conversando e as nossas reflexões, porque há um aspecto da doutrina espírita que há de merecer da nossa parte, e é importante estar dizendo isso aqui, o lugar que tem a condução espiritual de Agostinho, Santo Agostinho, que é o aspecto filosófico da doutrina espírita. O aspecto filosófico da doutrina espírita, ele representa aquele aspecto que nos convida a apurar o nosso raciocínio. Então é como se fosse uma escultura em que, embora você tenha a ideia, você precisa fazer ajustes, lixar, cuidar para que a escultura fique perfeita, segundo o ideal formulado. Eu me recordo de ter lido uma reportagem em Israel. Há um sábio que é considerado o maior vivo da comunidade de Israel no planeta, que é Adin Steinsaltz. Ele é do leste europeu, né? E radicou-se em Jerusalém. E fizeram uma pergunta para ele, um repórter francês, né? Os franceses são meticulosos, né? Perguntaram para ele assim: como que você consegue conjugar a sua fé com o raciocínio? Porque o Adin Steinsaltz fala quase 10 idiomas, tem uma formação acadêmica e é um grande sábio do Talmud, das tradições religiosas. Então ele disse assim: a nossa fé, ele fala, a fé em que fomos treinados é uma fé raciocinada. Olha que interessante. Eu falei, a próxima encarnação é espírita, né? Brincadeira, né? Porque a ideia é universal. E ele diz assim: o esquimó possui diversas palavras para designar a neve. Porque não é, você chega lá, neve é neve. Não é assim. Não é assim. Tem a neve do inverno, tem a neve quando o inverno está acabando, tem a neve quando chove. Então são nuances e sutilezas para a palavra neve. Ele disse assim: na minha tradição religiosa, que é o Talmud, existem mais de 10 palavras para designar pergunta, questão, pergunta. Então existe a pergunta sobre um assunto que já está pacificado, é uma palavra. Existe a pergunta para um assunto que não se sabe nada ainda, é outra palavra. Então eles têm diversas palavras para designar uma coisa que nós só temos uma. Olha que interessante, uma ou duas, né? Pergunta, questão. E aí ele faz uma afirmação extraordinária. Portanto, a fé para nós
é como um escultor diante de um bloco de pedra. Para chegar à escultura, a gente mais tira do que põe. Então, a proposta espírita, a proposta filosófica espírita, é uma proposta do escultor. A fé raciocinada é tirar certezas. Então, o Espiritismo educa o nosso raciocínio para que a gente tenha a chamada dúvida saudável. O que é a dúvida saudável? Você está sempre fazendo um ajuste fino naquilo que você acha que já sabe. Isso é importante, muito importante. Então hoje nós vamos pedir a ajuda de Kardec e de Emmanuel, através dos textos, para que a gente consiga fazer esse exercício e passear por alguns princípios fundamentais ou princípios basilares do Espiritismo com essa atitude espiritual. E, evidentemente, não podemos deixar de começar pelo livro A Gênese. No livro A Gênese, Kardec aborda formação da Lua, da Terra, geologia, uranografia, que era a astronomia, a cosmologia da época, aborda todos esses temas. E você tem a impressão que o codificador quer tratar de ciência. Não. Porque ele apresenta as teorias científicas como propostas de compreensão de algum tema. E o que ele está buscando no livro A Gênese? Aperfeiçoar a compreensão de Deus. O tema do livro A Gênese é Deus. É Deus. Tudo mais que ele vai abordar é para compreender Deus, para compreender o ato da criação. A gente vê isso já logo no prefácio. Vocês querem ver uma coisa? Vou sair da página que eu marquei aqui. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, onde ele vai educar o nosso olhar para lidar com a doutrina espírita. No capítulo 2, Deus. E ele trata existência de Deus, da natureza divina, a providência divina e a visão de Deus. E é exatamente aqui na providência divina, porque é óbvio que o primeiro princípio que a gente quer trabalhar aqui é Deus. O primeiro ponto que a doutrina espírita nos apresenta como base para qualquer reflexão. Qualquer. Então aqui cabe um primeiro ponto. Tome cuidado com o espírito de sistema. O que é isso? Nós precisamos assimilar algo. O universo é infinito. Infinito. A criação é infinita. Portanto, viver como um espírito imortal é preparar-se para se surpreender para sempre. Se Deus não for capaz de te surpreender, você se tornou Deus. Isso precisa ser assimilado, porque nós temos uma tendência humana de pensar assim: cheguei, agora eu fechei a questão, agora está resolvido.
agora eu compreendi. Não, não compreendeu. Você começou a ampliar a sua visão. E a sua visão vai se ampliando, se ampliando, se ampliando para sempre. Então, alguém busca Jesus surpreendido com o padrão de bondade que Jesus materializou no mundo. Porque a bondade que Jesus concretizou é algo sem comparação. Sem comparação. Não há personagem da história que está numa cruz perdoando, auxiliando, amparando e acolhendo. Não existe esse padrão de bondade. Mas quando alguém chega para ele e diz assim, bom mestre, ele fala, por que você está me chamando de bom? Você não viu papai. Você não viu papai ainda. Então, é essa atitude que nós temos que ter, não é hoje, é para sempre. Então, um dos pontos que demonstra, olha só como que Humberto de Campos, quando naquela mensagem que fala da encarnação de Kardec, se refere ao codificador, um dos discípulos mais lúcidos do Cristo. E a primeira coisa, quando ele fala aqui no caráter da revelação espírita, na introdução do livro dos Espíritos, é cuidado com o espírito de sistema. E espírito de sistema é o seguinte, o sujeito chega aqui com a explicação toda e fala assim, agora já descobri tudo do universo. Isso é muito sério, gente. Eu tenho uma teoria agora, fechou, está tudo explicado. Quando fala isso, eu falo, já está errado. Aí já está o erro. Eu escrevi um livro agora que eu compreendo tudo do magnetismo espiritual. Eu não vou nem ler o livro. Nem ler. Porque o que essa criatura está dizendo nas entrelinhas para você? Olha, eu alcancei a compreensão de Deus e escrevi um livro. E coube no livro. Isso é que é o mais incrível. Porque o que me assusta não é ele ter alcançado a compreensão de Deus, não, né? Sei lá, né? É ele ter conseguido colocar num livro. Percebem? Então, nossa primeira atitude é fugir do espírito de sistema, construir sisteminhas que explicam tudo. Isso não existe. Não existe sistema que explica tudo. Existe compreensão das leis universais. Compreensão das leis universais. Nós vamos perdendo, à medida que você estuda, você vai ganhando maturidade. O seu discernimento aumenta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que Allan Kardec, isso é genial, porque nós estamos falando de abordagem contemporânea dos princípios fundamentais da doutrina. Kardec nos dá um critério para avaliar se uma doutrina religiosa, filosófica ou científica tem a probabilidade de ser verdadeira. Probabilidade de ser verdadeira. Não estou falando que ela é verdadeira, hein? Tem a probabilidade de ser verdadeira. Ou se ela é falsa mesmo. Porque se é falso, você identifica no início. Se é verdade, é provável. Olha o cuidado do codificador. E ele estabelece um critério. É um vestibular que toda ideia tem que passar para você verificar se ela é adequada para você tratar. Por que isso? Quando Kardec organizava o livro dos médiuns, o espírito de verdade comunicou-se com ele. Quem me ensinou isso foi a Sueli. E disse para o codificador assim: o espírito de verdade, aí no mundo, a verdade somente se obtém a um preço.
estudai, comparai e aprofundai. Estudai, comparai e aprofundai. Então precisa estudar de forma séria, cuidadosa. Depois, compara. Tem que comparar várias abordagens daquele tema. E aí você aprofunda. E esse processo se repete. Somente assim se obtém a verdade. Na Revista Espírita nós vamos ver que Kardec recebia milhares de comunicações e ele comparava todas. Somente quando ele chegava num cerne, ele apresentava aquela ideia. E nós, espíritas, precisamos resgatar esse hábito. Resgatar. Sob pena de nós voltarmos àquela fé fanática. Percebe? Isso é grave. Então, quantos grupos espíritas só fazem o que o Espírito diz na casa? Então, até para marcar a hora que a reunião vai começar, o Espírito tem que chegar e falar. Quer dizer, o Espírito que cuida da agenda dos participantes da casa. Não, você vai mudar, vai almoçar agora 12:30. Como se o Espírito não tivesse o que fazer. Então, esse cuidado nós temos que ter. Estudar, comparar, aprofundar. Feito esse método, Kardec propõe lá a bateria de testes. Qual que é a bateria de testes que uma ideia tem que passar para que ela receba um selo? Não é da BNT, não. É um selo de provavelmente é verdadeira. Ela tem que passar pela questão 13 de O Livro dos Espíritos, os atributos da divindade. Esse é o Kardec que propõe o livro A Gênese. Nós não sabemos quais são todos os atributos de Deus. Não sabemos. Mas nós sabemos alguns atributos que ele não pode deixar de ter, senão ele deixa de ser Deus. Está na questão 13. Então, por exemplo, Deus é imutável. Significa que, se a sua ideia está propondo que Deus mudou de opinião, adivinha quem que está errado? Você. Deus é soberanamente justo e bom. Então eu vou trazer aqui uma ideia teológica para que a gente use o critério, Assis, do Kardec. O inferno existe? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos avaliar? O inferno existe. Aí você pergunta a pessoa, o que você chama de inferno? Primeiro cuidado é de saber o que a pessoa está chamando. Porque você pode estar dando um nome para uma coisa. Por exemplo, veio um mineiro, estou eu e a Sandra. Vamos fazer o pedido. A Sandra Boba fala, macaxeira. Eu, não senhor, mandioca. E o garçom, é macaxeira ou é mandioca? Então, ela é mais velha, tem mais experiência, começou antes, macaxeira. Aí vem alguém e fala assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você está numa briga por palavra. Você está numa briga por palavra. Então, tomando esse cuidado, vamos lá para o inferno. Só para a palavra, né? No texto hebraico do Velho Testamento não existe inferno. A palavra que existe lá é Sheol,
que era o Sheol? Eles também não sabem. Eles imaginavam que depois que a pessoa morria, e isso todas as civilizações orientais tinham essa ideia. Os gregos, por exemplo, chamavam de Hades. Era um local que ficava a alma penada, ou alma em pena, cumprindo alguma pena. Então, uma espécie de presídio espiritual. Olha isso. Sheol aparecia algumas vezes no Velho Testamento. Quando 200 antes de Cristo fizeram a tradução do Velho para o Novo, traduziram por Hades, pegando o Hades grego. Só que o Hades grego tem nada a ver com o Sheol hebraico. Então já começou uma confusão. Quando veio São Jerônimo, olhou para aquilo e falou: e agora? Tem que traduzir isso para latim. É Sheol ou é Hades? Aí alguém falou assim: tá tudo embaixo mesmo. Se está embaixo, embaixo em latim, infernus, o que está embaixo. Infernos é o que está embaixo. Virou inferno. Virou um inferno. É evidente que virou um inferno. Então, esse é o inferno. Aí você pergunta a pessoa: o que é o inferno? O inferno é um lugar para onde as pessoas que agiram mal por 60, 70, 80 anos vão lá cumprir uma pena eterna. É isso que é o inferno? É isso que é o inferno. É essa a sua conceituação de inferno? Ok. Então vamos examinar essa ideia segundo a proposta de Kardec. Então eu vou entrevistar um habitante do inferno. Fala assim: ô amigo, vem cá. Ou amiga, né? Ou amiga. Amiga, quanto tempo você está aí? Eu parei de contar tem um bom tempo, mas enquanto eu contava, tem 1 bilhão de anos que eu estou aqui. Você está cumprindo pena aqui há 1 bilhão de anos. E você errou. Uma vida que eu tive, vivi 45 anos. Bom, desconta então a infância. Você errou uns 30 anos, já está cumprindo pena há 1 bilhão de anos. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Essa ideia resiste ao atributo de Deus chamado justiça? Não resiste. Então a ideia é falsa. Porque Deus é justo. Ok? Então se alguém vier e disser assim: nosso destino já está todo construído, você já veio programado, Judas já veio programado para trair Jesus. Ok, vamos examinar a ideia. Vamos examinar a ideia? Vamos. Questão 13 de O Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente bom. Você acha que essa ideia se harmoniza com a bondade infinita de Deus? Então Deus chega aqui e fala: filho, vem cá, você vai encarnar e fizemos uma programação aqui para você. Você vai matar 4, roubar 30. Fala: mas... e a programação da CIS? Não, ele não. Vai trabalhar na federação, vai evangelizar. Mas o que é isso? Eu tenho que trair o mestre e ele vai evangelizar? Não é justo. Percebem? Então os atributos da divindade passa a ser um critério para a gente examinar qualquer proposta, qualquer uma, qualquer teoria, qualquer. E os atributos da divindade são então
São. Então, eu acho que seria bom até a gente pegar, né? Porque eu fico só citando aqui de cabeça e acabo não pegando. Não é? A gente tem que ir lá no livro dos Espíritos, nas questões. Vamos lá. A gente vê o quanto que é importante isso. Olha. Eita, eu estou aqui na introdução ainda, peraí. Portanto, gente, nós consideramos que esse tipo de raciocínio é o que realmente precisa ser resgatado nas nossas reflexões a respeito dos princípios. Kardec diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Os Espíritos falam: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Vocês acreditam que abrangem tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Deixa eu explicar um pouquinho disso aqui. Estamos nos princípios básicos. Eu estou bem provocativo mesmo. Hoje todo mundo vai sair daqui e falar: mas que ele falou o quê? Não falou nada, só trouxe pergunta. Então a minha proposta aqui é que 9h30 você saia realmente com muita dúvida e com a vontade de abrir o livro dos Espíritos. Qual que é o problema da linguagem? Há uma corrente da linguística que diz assim: a nossa linguagem tem um referencial corporal. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Eu tenho pé, tenho cabeça, tenho costa e só enxergo para frente. Então, para mim é natural dizer assim: olha, o Alexandre está atrás de mim. Está atrás. O teto está acima e esse piso está abaixo. O que significa isso? Você não está percebendo, mas a minha linguagem é corporal. A minha linguagem é corpórea. Porque só tem sentido ter abaixo porque eu tenho pé. Porque se minha cabeça estivesse aqui, ok? Aí você está achando que é uma brincadeira. No livro Obreiros da Vida Eterna, materializa-se um espírito, Asclépios. Todo mundo se lembra disso. E o Asclépios responde uma pergunta. Depois o André Luiz fica impressionado e fala assim: que espírito é esse? Ele falou: ele é da Terra ainda. Ele é da Terra, mas ele habita uma esfera espiritual onde os seres não têm mais forma física. Então imagina assim: eu vou dar um abraço, não tem mais braço. Vamos estender a mão, você não tem mais mão. Como é que você conversa agora? Você todo enxerga, então não tem para baixo, não tem para cima, não tem para frente, não tem para trás. E agora? Não tem sentido eu falar assim: vamos caminhar para adiante, porque não tem nem adiante nem caminhar. E agora? Isso é só para a gente perceber que nós somos criancinhas num cercadinho. Nós somos bebês espirituais num cercadinho, aprendendo a balbuciar a linguagem universal. É isso que os Espíritos estão dizendo. Ok, mas pelo menos vamos balbuciar direito. Deus é eterno. Então eu vou falar rápido aqui sem confundir ninguém. Quando Einstein estabeleceu a teoria da relatividade especial e geral, ele deparou-se com um problema complexo. Na equação da teoria da relatividade,
não tem sentido você perguntar sobre futuro e passado, porque é uma simetria. Tudo que é válido para trás é válido para frente, na equação. E outra coisa que ele percebeu: para que a velocidade da luz permanecesse constante, o tempo tinha que variar. E o espaço e tempo são uma coisa só. É um todo. É como se fosse o oceano, o mar aqui em Natal. O mar fosse espaço e tempo. Significa que se eu estou parado, na verdade eu estou deslocando, sabia? A equação diz isso. Eu estou aqui parado. Eu não estou parado, eu estou me deslocando no tempo. Mas se eu aumentar a minha velocidade e ela chegar próximo da velocidade da luz, o tempo diminui. O tempo para mim corre mais devagar. Isso. Teoricamente, então, se eu atingir a velocidade da luz, o tempo para. Nossa, meu Deus, o negócio é confuso então. Mais do que você imagina. Só sabe o que a ciência descobriu? Pela segunda lei da termodinâmica, que por incrível que pareça, há uma seta do tempo. Pela lei da termodinâmica, todo mundo material é impulsionado a seguir adiante. Então existe uma direção do tempo. Não dá para voltar. Olha, gente, isso é muito importante. Nem na teoria da relatividade você consegue mudar referencial de tempo de modo que o efeito fique antes da causa. Referencial, tecnicamente, cortam o espaço-tempo no ângulo de 45 graus. Isso significa que a consequência vai estar sempre depois da causa. Para todos os observadores. Sabe o que significa isso? Existe uma seta do tempo. Agora, adivinhe, o tempo é uma criação de Deus, porque ele é espaço. Se o tempo é uma criação de Deus, Deus não está no tempo. Você poderia chamar isso de Deus é eterno. Ele não está no tempo. Não faz sentido perguntar para Deus quando ele começou, porque isso só faz sentido para quem está no tempo. Ai meu Deus, mas esse negócio é complicado demais. Você achou que Deus era uma coisa assim para caber dentro da sua cabeça? Deus não está no tempo. Só há tempo para a criação divina. É um princípio. Deus é imutável. Imutável significa que a lei que ele estabeleceu é lei permanente. Não é igual à nossa legislação. Todo dia você tem que ficar atualizando. É lei permanente. Deus é justo, e nós espíritas sabemos disso. Aprendemos a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, mas Deus é bom. Quem é bom faz caridade. Caridade é dádiva. Caridade é doação, é misericórdia. Misericórdia você não merece, você recebe. Então, Deus faz caridade também. Deus também faz caridade. No livro Ação e Reação, André Luiz se refere a isso como os mecanismos que estão na lei de ação e reação de congelamento de débito, amortização de dívida. Percebe? Olha que coisa. Parcelamento. Poxa, mas eu não tenho condição. Não, filho, vamos parcelar. Né? Às vezes, teve um dia que eu fiz uma prece e falei assim, gente, estão confundindo aí, porque tem mais Haroldo, estão achando que tudo é Dutra Dias. Mandaram as faturas todas, né? Tem fatura de outro Haroldo aí. Não, não tem não. Não tem.
Ou seja, o processo evolutivo é de uma dinâmica, que nós precisamos estar atentos. Como aplicar esses princípios na vida prática? Como? A gente sempre cita esse caso aqui. Sexo e Destino, benfeitor Félix, personagem central do livro, aquela moça que ele está atendendo. Ele está acompanhando a moça, e o André Luiz olhando para o Félix, falando assim: nossa, é um super-herói. O Félix dominava tudo, né? Conversa com o obsessor, resolve um problema de magnetização, problema de obsessão, está resolvendo tudo. De repente a moça resolve suicidar. Já é um problema sério, porque o suicídio é grave porque ele encerra o jogo aqui no plano material, e aí você tem que transferir as possibilidades agora para o mundo espiritual, que são mais complexas, bem mais complexas. Então a moça resolve suicidar. E o Félix tira de letra, influencia lá o farmacêutico, ele troca o remédio, em vez de dar o veneno, dá um sonífero. Ela dorme. Aí o André Luiz está faltando já colocar uma camisa Félix, uma torcida organizada, não é? A moça acorda, todo mundo bem, ela vai atravessar a rua e é atropelada. André Luiz está calmo, olha para o Félix está pálido e fala: benfeitor, o que aconteceu? Vamos orar, André Luiz. Vamos orar. É mais ou menos assim. Não sei. O que aconteceu? Não sei. O caso foi avocado. O caso que estava nas mãos do Félix foi assumido por inteligências superiores. E se você ler atentamente o livro, vai perceber que, a partir desse evento, toda a trama se resolve. Então essa decisão foi tomada. Essa decisão foi tomada. Tem uma cena linda que o Chico estava atendendo, aquela atividade que ele ia nos bairros carentes, e uma mãe veio gritando: Chico, pelo amor de Deus, Chico, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo, com a criança. O Chico volta, recebe ela e fala para ela: minha filha, vamos orar, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Mas Deus não é soberanamente bom? Deus não é soberanamente bom? Então nós estamos sob uma permanente tutela. Uma permanente tutela. Nós temos um Criador que é bondade. Não vai te forçar a fazer uma caminhada que você não consegue mais, em que você se exauriu. Há uma permanente supervisão de uma inteligência suprema e de uma bondade suprema. Agora, quando nós adentramos nesse atributo de Deus, justiça, nós temos que trazer outros elementos. Por exemplo, reencarnação, senão não faz sentido. Olha, o indivíduo que não tem o princípio da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação, ele tem dificuldade de entender o seguinte: só acontece o que Deus permite. Ok, então me explica o holocausto. Então, por trás desse acontecimento, existem causas mais profundas. Agora eu acho interessante uma abordagem. Não vamos ser vaidosos achando que a gente consegue explicar tudo, que nós não temos o processo completo nas mãos. Qual foi a causa? Não sei. Então existe aquele grande pensador, diz assim, era um psicólogo, né? Eu não sei
o que o holocausto tem a ver com Deus. Eu só sabia de uma coisa: o que ele esperava de mim naquele momento. O que ele esperava de mim naquele momento. Então Emmanuel vai dizer assim: nós somos moradores do universo, mas exercemos esse direito em regime de condomínio. Esperamos de Deus tanto quanto Deus espera de nós. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo? Deus é nosso vizinho, é condômino, Ele mora conosco, mora conosco. Então, nem imaginar que eu faço tudo, nem imaginar que Deus faz tudo. Somos parceiros, é condomínio. Então às vezes você está em prece aqui: Pai, eu preciso de uma solução para esse problema. E Deus está assim: filho, você é a solução. A solução para esse problema é eu ter te colocado aí. Você não está entendendo? É por você que eu vou resolver. E eu sei o quanto vai lhe custar. É complexo, né? Então nós estamos falando de uso dos princípios fundamentais na vida prática. Desenvolver uma fé raciocinada. O problema é que a gente confunde fé raciocinada com fé intelectualizada. É fé raciocinada, então eu vou para frente do Google, vou ficar 1 ano pesquisando o Google para aumentar a minha fé. Então vou saber de tudo? Não, isso é incorporar informação. Fé raciocinada é refletir. Olha, se Deus é soberanamente justo e bom, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo pela 3ª vez comigo? Por que as coisas foram dessa maneira e não de outra? E aí você começa a mergulhar o seu raciocínio não mais na revolta, não mais na tristeza, mas na obediência e na resignação. Porque a obediência é o consentimento da razão. A sua razão passa a ser convencida. Você olha e fala assim: olha, nessa mexida não tinha jeito. O processo era tão complexo que Deus contava comigo mesmo. É comigo. Ia sobrar talvez uma parte mais pesada para mim. Por quê? Porque se você está num shopping e pega fogo, qual que é o último a sair? A brigada de incêndio. Você imagina, você está num shopping, pega fogo, o bombeiro sai correndo. Está pegando fogo, vamos fugir. Você falou, mas não é o bombeiro? Não é? Então são elementos no livro A Gênese, que eu separei aqui. Kardec vai discutir um tema complexo, olha, que causa muita incompreensão. No item 22 da Providência Divina, Kardec diz assim: impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximada, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos
servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Então aqui ele está admitindo: eu vou fazer um exercício aqui sem pretensão de esgotar e de explicar, mas abrindo caminhos. Suponhamos, olha que lindo, um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. Isso é Kardec. Então, o fluido cósmico como aquele elemento pelo qual Deus vê, ouve, sente. E tudo mergulhado. E aí o próprio Kardec vai dizer: então não causa espanto se Deus sabe que você está tomando água. Sabe por quê? Porque Ele é a água que você está bebendo. E Ele é a boca também. Ou sua boca está mergulhada no fluido cósmico. A água está, seu corpo está, seu espírito está, não existe fora. Sabe onde que Kardec está desenvolvendo esse raciocínio? No item chamado a providência divina. Porque na Idade Média e até hoje, nós aqui, muitos espíritos aqui, estão imaginando providência divina como se Deus tivesse uma mão, falando: filho, vem cá, cadê o José? José, vem cá, deixa eu te entregar. Deus aqui, o José lá com a mão para entregar algo. E esse espaço entre Deus e você é o quê? O vazio? Então, sabe por que a doutrina espírita nos lança num patamar de ideia religiosa que não é da Terra? Talvez demore aí uns 300 anos para a gente entender isso melhor. Porque o que Kardec está propondo aqui é o seguinte: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você já está mergulhado em Deus. Entenda, não tem fora de Deus, só tem dentro. Só tem dentro. Então, esse violão aqui está vibrando as notas no fluido cósmico. Então não é porque para você se admirar de que Deus está ouvindo essa música agora. Não tem mistério nisso. É só você pensar que Deus não tem boquinha, nem dente, não tem orelha, não tem nariz, nem mão. Ele é o Criador que se manifesta nesse fluido que cobre e envolve a criação infinita. Agora cuidado, ele não é o fluido. Ele não é o fluido. Por isso o Adrian Steitzaus vai dizer: Deus começa onde o infinito termina. Com isso, nós agregamos dois elementos que a filosofia e a religiosidade não conseguiram unir: transcendência e imanência. O Espiritismo nos ensina um Deus transcendente. Transcendente. E imanente.
Não há diferença para ele entre estar aqui com você e estar com a criação infinita. Não existe lugar para Deus, Ele é o lugar. Ele é o lugar. Então, com essas reflexões, a gente só queria despertar o apetite. Porque tem Alberto Almeida, André Siqueira, o Éder, tem muita gente. A gente só quer aumentar o apetite. Para que a gente se debruce sobre esses temas. Se debruce sobre esses temas. E acreditem, gente, quando isso foi escrito, poderia ser interpretado como uma... Hoje não. Hoje nós temos física suficiente para entender que isso é realidade. Então, utilizando desses elementos, nós vamos ampliar a nossa compreensão da vida, para que o nosso posicionamento perante a vida seja um posicionamento mais qualificado, de maior qualidade. E eu me posto diante da vida, das coisas e das pessoas de uma maneira mais qualificada. Essa é a nossa esperança. Muito obrigado, gente. Você acompanhou a palestra Os Princípios Básicos do Espiritismo numa Perspectiva Contemporânea, com Haroldo Dutra Dias, de Minas Gerais, realizada em 22 de abril de 2017, em Natal, Rio Grande do Norte, durante a primeira Conferência Espírita do Rio Grande do Norte.